Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microserviços e monolito. Esse é aquele tipo de pergunta que toda vez que a gente vai começar um projeto, ela é levantada. A gente vai usar monolito ou microserviço? E essa é aquela pergunta que todo mundo se olha muito sem saber o que falar e às vezes acaba até chutando a resposta. Mas bom, hoje você não vai mais chutar a resposta porque você vai aprender tudo sobre monolito e microserviço aqui no canal. Então bora lá pro vídeo. Bom, então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre o monolito, né? Bom, o monolito é o ponto de partida que a gente começa, então todo projeto que a gente vai começar, o ideal é que a gente comece ali pelo monolito, né? Obviamente, você pode começar pelo microserviço, mas você tá criando uma alta complexidade sem a necessidade real. Bom, o monolito, ele é um tipo de arquitetura que a gente mantém tudo dentro dele, então a gente deixa todos os nossos serviços e tudo mais. Bom, eu tô aqui com o meu ScaleDraw aberto, eu fiz uma apresentação muito rápida pra vocês, que é só pra exemplificar um pouquinho do que eu tô falando. Então aqui a gente tem o nosso app, que tem uma UI, que é o nosso front, tem o nosso serviço de pagamentos, usuários e estoque. Isso tudo tá em um lugar só, ou seja, quando a gente deployar o nosso serviço, a gente vai subir tudo de uma vez, então vai ser um único deploy para tudo. E vocês podem ver também que eu conectei aqui um banco de dados. Então o que que isso significa na verdade? Significa que tudo isso tá amarrado somente em um banco de dados. Geralmente ele funciona desse jeito. Obviamente você pode ter alguns produtos diferentes que você desenvolve e acaba que você desenvolva de uma outra forma. Mas bom, a estrutura base do monolito seria mais ou menos isso. Mas e aí, por que eu tenho que desenvolver em um monolito? Cara, tem algumas qualidades para você desenvolver no monolito e até mesmo para você dar um kickstart no seu projeto. Então, bom, vou te falar um pouquinho dos benefícios que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com monolito. Geralmente, é o que eu falei, é um kickstart, então é um projeto que você tá começando agora. Então a gente vai trabalhar com o monolito. Então, bom, é muito mais simples da gente desenvolver esse nosso projeto, então a gente tem essa qualidade. É muito mais simples da gente desenvolver realmente, porque acaba que a gente não tem muita dor de cabeça com rede, não tem muita dor de cabeça com latência entre serviços, ou seja, a gente não tem dor de cabeça com nada disso. A gente só tem a dor de cabeça de sentar e desenvolver e deployar para produção. É muito fácil de você debugar. Então, como tem tudo ali num lugar só, cara, é muito mais fácil de você chegar lá e você já saber qual é o problema. Porque como tá tudo em um lugar só, é muito mais fácil de você identificar onde tá dando o gargalo ou o problema que você tá enfrentando. Uma outra qualidade é que o deploy, acaba que o deploy, a gente vai fazer o deploy de alguma coisa que tá num monolito, é extremamente mais fácil. Porque se a gente tiver, por exemplo, isso tudo, se a gente tiver esse serviço inteiro dentro de um Docker, então a gente só tem um arquivo Docker, tá dockerizado e tá bonito e a gente só vai subir de primeira. Isso é uma qualidade muito boa. Então, quando a gente tem um serviço muito robusto, uma coisa muito complexa, acaba que a gente só tem um arquivo Docker que a gente sobe e, cara, tá tranquilo. Então, a última qualidade que eu vejo, assim, que eu consigo me lembrar, é que é muito mais fácil de você operar o seu banco de dados, né? Então a gente tem, a gente consegue fazer transação do banco de dados de uma maneira muito mais fácil. Então eu vou colocar até trivial, porque é uma maneira muito mais fácil da gente trabalhar com banco de dados e acaba que o nosso rollback acaba sendo até de graça, porque é muito tranquilo de você operar. Mas como tudo que tem qualidade também tem alguns problemas, o monolito também tem alguns problemas na minha visão. Então, cara, vamos supor que seu sistema cresceu tanto que você tá pegando aí muitos usuários simultaneamente e acaba que, consequentemente, você precisa crescer a sua equipe, né? Você precisa de uma equipe maior para gerenciar cada coisa. E como você tem esse serviço inteiro em um lugar só, isso vai complicar, porque como é que muitas pessoas vão trabalhar em cima de um arquivo só? E aí que a gente entra em squads, né? Que a gente vai separar essas equipes por cada serviço. E aí que tá um problema. Então a gente não consegue deployar uma coisa só. A gente acaba deployando muita coisa ao mesmo tempo. E isso entra num problema gravíssimo do monolito, onde a gente precisa de outros serviços para a gente poder subir o nosso próprio serviço que a gente estava trabalhando. E bom, chegando nesse problema, você precisa de uma solução para acabar com esse problema. E aí que a gente entra no microserviços. Como vocês podem ver aqui no ScaleDraw, tá até um pouco maior, né, a estrutura, então vou deixar até em comparativo aqui pra vocês, ó. Então a gente tem em comparativo aí os dois. Obviamente o microserviços, ele é um pouco maior, porque ele exige um grau de complexidade um pouquinho maior pra ele poder funcionar. Bom, o microserviço tá sendo falado aí por muito tempo, né, então já virou um assunto bem moda aí, que tá todo mundo trabalhando com microserviço, a startup entrando com microserviço, fintech entrando com microserviço. Não tem a menor necessidade, porque acaba que você cria um grau de complexidade muito alto pra algo muito simples, porque você cria um grau de complexidade muito alto pra algo embrionário. Então você não precisa ter um serviço muito elevado para um padrão de qualidade muito elevado também. Se você está trabalhando lá com 2, 3 desenvolvedores, cara, por que você quer jogar um microserviço? Não tem a menor necessidade. Obviamente, isso depende muito do caso, tá? Eu não tô generalizando. Então a gente pode ver que cada coisa aqui tem a sua função. Então a gente tem aqui que o nosso serviço de pagamentos tem um database, o nosso serviço de usuários tem um database e o nosso serviço de estoque tem um database. E cara, por que isso é complexo? Porque eles precisam se comunicar entre si. E para eles poderem fazer essa comunicação, obviamente eles vão
vão precisar de uma rede. E aí que entra a nossa comunicação aqui. Por exemplo, quando um serviço de pagamentos vai precisar do serviço de usuário, eles vão se comunicar aqui entre HTTP, RPC e tal, e vai fazer a comunicação direta com o serviço de usuários ou pagamentos, e assim vai. E aí a gente precisa obrigatoriamente da rede pra gente poder trabalhar em cima do microserviço. Assim como o nosso monolito, o microserviço tem lá suas várias vantagens também, né? A vantagem é que a gente pode ter uma escalabilidade, a gente pode ter uma escalabilidade independente. Por exemplo, cara, a gente tá com uma alta demanda na nossa Black Friday, e a gente precisa que o serviço de pagamentos tenha uma prioridade, e a gente vai lá e sobe mais uma instância. Então a gente sempre tem essa escalabilidade que a gente pode sempre subir um patamar. Uma outra qualidade também que a gente resolve aquele problema do monolito, deploy independente. E aí a gente mata aquele problema. Então, por exemplo, aqui nesse cara, a gente vai ter uma squad trabalhando, né? Então, a nossa equipe trabalhando no serviço de pagamentos. A gente tem a nossa equipe, nossa squad 2 trabalhando na equipe de usuários. A squad 3 trabalhando na equipe de estoque. A gente tem isso muito bem dividido. Então, a gente não precisa, é aquilo, geralmente, hein? A gente geralmente não precisa esperar uma demanda subir da equipe de pagamentos pra gente poder subir a nossa demanda da equipe de usuários, por exemplo. Então, os serviços são bem segregados, então a gente pode deployar em tempos diferentes. E aí que entra uma outra qualidade também, que a gente pode trabalhar com tecnologias distintas. A gente está trabalhando com um serviço de pagamentos em, por exemplo, Python, e, cara, o nosso serviço de usuários é todo Golang. A gente pode ter mais de uma tecnologia trabalhando e sem que afete nada. Aí que entra uma outra qualidade, né, que eu acho do microserviço, que é a falha isolada. Se tiver dando problema no serviço de pagamentos, por exemplo, o nosso serviço de usuários continua normal. Isso pode impedir de muitos problemas acontecerem, alguma coisa cair, nosso serviço vai continuar funcionando tranquilamente, sem depender dos terceiros. Como a gente já falou das qualidades, eu também vou falar dos problemas que a gente vai ter trabalhando com microserviços. Como eu disse, microserviços é uma arquitetura muito mais complexa do que um monolito. Então isso depende de muito mais coisa do que você trabalhar inteiramente com um monolito. E aí, quais são os problemas? A gente depende muito de rede, a gente precisa fazer a comunicação entre o serviço de pagamento, o serviço de usuário, o serviço de estoque, a gente precisa dessa comunicação ativa. Porém, a gente tem os problemas que a gente pode ter perda de pacote, atraso, a nossa rede pode falhar, então esses problemas vão acontecer, porque a gente está dependendo de uma rede para que a nossa comunicação funcione por todo o app. Um outro problema que a gente vai ter é a observabilidade. Quando dá um erro em algum lugar do nosso processo, a gente vai precisar identificar qual serviço deu esse problema. Então aí, qual serviço a gente vai olhar? Por isso que existe um grau de complexidade maior, porque a gente precisa de um tracing centralizado, dashboards que monitoram o funcionamento do nosso app, a gente precisa de centralização de logs, ou seja, é muito mais complexo. A galera romantiza muito microserviços, porém, ele é uma arquitetura muito complexa e precisa de um time maduro para poder absorver. É necessário uma cultura de DevOps muito centralizada para que isso aconteça, e de uma ótima razão de negócio para que essa migração aconteça. E bom, como é que você decide se você vai trabalhar com um monolito e um microserviço? Olha, conforme eu já falei aqui para você, eu indicaria começar pelo monolito, e cara, só escalar para o microserviço quando realmente estiver dando resultado, quando você vê que o deploy é realmente um problema na sua linha de produção. O monolito você entrega muito mais rápido, sem essa complexidade desnecessária que o microserviço te propõe. A pior coisa é você arquitetar um microserviço bonitinho para um projeto que vai morrer em 6 meses. Agora, obviamente, se você tiver uma equipe muito robusta, mas com um quadro de DevOps muito preciso, aí sim, realmente eu acho que o microserviço seria o mais ideal para você. Mas é aquilo, se realmente estiver dando resultado e se você não conseguir mais escalar o seu produto. Bom, a regra é muito clara. Não comece em microserviços, chegue até eles. A maioria dos sistemas começaram em monolitos, então você não precisa começar no microserviço para se destacar. E bom, esse foi o vídeo de hoje sobre microserviços e monolito. Espero que você tenha gostado muito desse tipo de conteúdo. Eu quero trazer esses conteúdos mais diferentes aqui pro canal, até para vocês terem um pouco mais de conhecimento e pensar um pouquinho mais fora da caixa. Espero que vocês tenham entendido quando usar e o momento certo de utilizar cada um deles. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para me ajudar, por favor, e se inscreve aqui no canal. Bom, vi aqui que a gente até bateu 100 inscritos, então eu agradeço muito de coração a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, viu os vídeos e deu like, então muito obrigado a tudo isso. E bom, esse foi o vídeo de hoje, valeu!